live, eu acredito. Porque você para o foco que é bem importante enquanto necessidade de saúde para poder identificar que tipo de cuidado esse indivíduo vai precisar. E eu coloquei para vocês que a gente utiliza a taxonomia para elaborar. Aline, Oi. o áudio voltou a ficar robótico. Mas é a internet, gente. Não, só se a gente parar e depois continuar, porque não tem outra explicação. Ah, tá. Então deixa assim. Vai que vai. É, porque só se a gente para, dá um tempo e depois a gente continua, entendeu? Porque eu acho que é da internet, pode ser a velocidade, não sei falar o que que é. Pode continuar? Pode sim, pode sim. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, a foto da paciente, de novo aquela queimada, e aqui eu coloquei para vocês a taxonomia que a gente utiliza. Uma das taxonomias que a gente pode utilizar para elaborar diagnóstico de enfermagem é a ANANDA. Então, essa taxonomia, ela foi organizada em domínios, que são, essa linha que vocês estão vendo aqui, são 13 domínios, essa linha na horizontal. E cada domínio, ela tem classes. Então, dentro do domínio 1 tem 2 classes, dentro do domínio 2 tem mais classes, dentro do domínio 3 tem outras classes. Então, sempre na vertical são as classes, e aqui na horizontal são os domínios. Então, como que a Ananda, ela organizou as informações, a Ananda Internacional? Ela separou as informações em domínios e classes. E o que é uma taxonomia? Ela é um grupo de informações de uma determinada ciência que foram categorizadas, ou seja, que foram classificadas. E aí, quando a gente vai pensar, o domínio 1, por exemplo, ele é o domínio de promoção de saúde. O 2 é o de nutrição. O 3 é de eliminação e troca. Então, vamos pensar que essa paciente aqui, vocês estão vendo que ela está entubada e está na ventilação mecânica? Então, essa paciente, a gente colheu uma gasometria dela e veio para a gente uma PaCO2, que é a quantidade de oxigênio, tá? Então, veio para a gente uma PaCO2 de, por exemplo, 65. PaCO2 de 65 tá alta, tá ruim. E a PaO2 dela, que é a quantidade de oxigênio no sangue, veio para a gente de 50. Tá pouco, tá baixo. Então, essa paciente que tem essa gasometria, ela tem uma alteração nas suas necessidades de saúde, de oxigenação? Sim. A gente vai procurar qual domínio que vocês acham que encontra-se essa necessidade. O domínio de promoção de saúde, o de nutrição ou de eliminação e troca? Eliminação e troca. Eliminação e troca. Isso. Aí a gente escolheria aqui, ó, o domínio 3 de eliminação e troca. Aí tem a função urinária, né? A 2 é de função gastrointestinal. A 3 de função tegumentar. E a 4 é de função respiratória. Então, pode ser respiratória? Sim, o círculo tá todo ruim, né? Mas tá bom. Aqui, ó, função respiratória, ok? Que a internet tá ruim. Respiratória. Então, dentro da classe de função respiratória, tem um enunciado que é chamado de troca de gases prejudicado. Essa paciente tem esse problema, troca de gases prejudicada? Sim, a gente vai ler a definição. Ela na Ananda vai estar falando que é um déficit na oxigenação ou na excreção. Então, é a retenção de CO2 ou a baixa de O2. Então, ela tem esse problema? Sim. Então, quando a gente utiliza a Ananda, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o indício, que é a informação que nós estabelecemos como alteração do estado de saúde, vai encontrar aqui qual domínio tem relação com essa informação, depois vai localizar a classe, depois que localizar a classe, vai encontrar um título de diagnóstico. Encontrou o título de diagnóstico, vai conferir a definição do diagnóstico. Se o diagnóstico ele representar aquilo que a gente imaginava, a gente vai elaborar o diagnóstico para essa pessoa. Então, eu coloquei outro exemplo aqui para vocês. Ó, na classe 11, que é de segurança e proteção, desculpa, no domínio 11, que é de segurança e proteção, na classe 1, que é infecção,
ela tem alteração. E na classe 2, que é lesão física, ela também tem necessidade de saúde para ser nomeada. Aqui dentro da classe 1, que é infecção, ela tem um diagnóstico que é risco de infecção. Vocês acham que ela tem risco de infecção? Sim. Por que ela tem risco de infecção? Porque ela está sem pele, porque ela usa dispositivo assistencial, porque ela está entubada, porque ela está num ambiente, né, que é um ambiente propício para germe multiresistente. Então, ela tem essa necessidade também de saúde e risco de infecção. Então, essas informações, que é o ambiente, que é o uso de dispositivo assistencial, que é a perda da integridade cutânea, me levariam a escolher o domínio 11, que é de segurança e proteção, a classe 1, que é de infecção, e dentro dessa classe 1, escolher o diagnóstico risco de infecção. Essas informações que eu utilizei para chegar até o diagnóstico de risco de infecção são os fatores de risco. Os fatores de risco para o desenvolvimento de infecção. Ok? Então, aqui, ó, dentro da classe de lesão física, eu coloquei aqui para vocês o diagnóstico de integridade tissular prejudicada. Por que ela tem integridade tissular prejudicada? Por causa da queimadura, né, que destruiu a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, né, e ainda as estruturas subjacentes dela. Então, ela tem integridade tissular prejudicada. Além da queimadura, ela também tem acesso vascular, tá vendo? Acesso venoso central, catéter de PIA, que também destruíram a integridade tissular dela, né? Que estão dentro do vaso venoso e do vaso arterial. Então, quando eu chegasse aqui na classe 2, lesão física, chegasse a esse diagnóstico aqui, integridade tissular prejudicada, eu iria ler qual que é a definição de integridade tissular prejudicada. Lendo essa definição, eu escolheria, então, esse diagnóstico para elaborar para ela. O diagnóstico de integridade tissular prejudicada, ele é um diagnóstico com foco no problema, porque o problema está presente no momento da avaliação. Esse diagnóstico, ele tem título, mais fator relacionado, mais característica definidora. O título é o integridade tissular prejudicada. O fator relacionado é a causa. Por que a integridade tissular dessa paciente está prejudicada? Por causa do trauma térmico, que foi a queimadura que ela sofreu. Então, eu colocaria integridade tissular prejudicada relacionado a trauma térmico evidenciado por presença de lesões de queimadura em 80% de superfície corporal. Então, as queimaduras, as lesões, elas são as evidências de integridade tissular prejudicada. O que que comprova que a integridade tissular dessa paciente está prejudicada? As lesões. O que que causou as lesões? O trauma térmico. O que que vocês acham? Dá para entender? Sim. Sim ou não? Sim. Esse sim tá muito assim duvidoso, tá? Sim, 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 Esse sim, sim sim. tá muito desanimador, tipo assim, tá mais para não do que para sim. Eu entendi. Então é assim, nós vamos Eu fazer também mais. consegui entender também. Oi? O que o Jefferson falou? Voltei. Eu falei que eu consegui entender também. Conseguiu também? Tava bebendo água. Aí, gente, então Só tomando água. as informações que a gente coletou na investigação, a gente tenta ver qual o domínio que encontra essas alterações. Depois que a gente vê o domínio, a gente acha a classe. Dentro da classe tem vários enunciados de diagnóstico. Eu escolho o enunciado que representa, vou lá, leio a definição daquele diagnóstico e defino se a paciente tem ou não tem aquele problema. Se ela tem, eu vou elaborar o diagnóstico. Esse diagnóstico do integridade tissular, ele é o diagnóstico com foco no problema. Então, ele tem título, mais fator relacionado, mais característica definidora. Aí eu vou lembrar. O título eu sempre pego igualzinho está na Nanda, então eu faço uma transcrição do que está na Nanda. O fator relacionado é a causa. O que ocasionou esse problema? A característica definidora são os sinais e sintomas que comprovam a existência do problema. Vocês viram com o John conforto, não viram? Conforto com o John? Vimos. E vocês viram que o paciente que está sedado, que está muito tempo deitado, ele tem algum risco? Tem. De quê?
Lesão por pressão. Lesão por pressão, né? Então, essa paciente, ela está sedada e está acamada. Ela tem risco de desenvolver uma lesão por pressão? Yes. Então, onde que está o diagnóstico de lesão por pressão? Está dentro desse domínio aqui, ó, segurança e proteção, e dentro dessa classe aqui, lesão física. Então, dentro de lesão física tem um diagnóstico lá que chama risco de lesão por pressão. Esse diagnóstico, ele é de risco, porque o problema está presente no momento da avaliação? Não. Ele pode vir a acontecer, ou seja, agora ela tem lesão por pressão? Não. Mas ela pode desenvolver lesão por pressão? Sim. Então, qual que é o problema que ela tem? Risco de lesão por pressão. Quando a gente vai elaborar esse diagnóstico, ele é um diagnóstico de risco. Então, como que elabora ele? Título mais fator de risco. Então, vou colocar risco de lesão por pressão evidenciado por. Aí eu vou colocar quais são os fatores de risco que nós levantamos nessa paciente para ela desenvolver a lesão por pressão. Dá para entender? Sim ou não? Sim, então, né? Aí nós vamos... Aline, Oh. deixa eu perguntar. Na hora desse diagnóstico, a gente vai dar importância para esse risco de lesão ou dar foco só pela integridade laticular? Não, porque lembra quando eu comecei que eu falei para vocês que todas as necessidades de saúde, elas têm o mesmo grau de importância? Todas são importantes. O que a gente tem é prioridade de atendimento. As que ameaçam a vida têm que ser atendidas primeiro. Então, por exemplo, se ela tiver débito cardíaco diminuído, primeiro eu vou atender o débito cardíaco, depois eu vou atender o risco de lesão por pressão. Mas a gente tem que atender entendi. todas as Então vai ser necessidades por de degrau, saúde. né? Então os cuidados vão ser por degraus. Não degraus. Os cuidados, eles são por prioridade. Qual que é a prioridade? Grau de ameaça à vida. Então, as necessidades que ameaçam a vida, elas têm prioridade de atendimento sobre aquelas que não ameaçam a vida. Então, por exemplo, essa paciente não tem infecção pulmonar ainda, né? Ou talvez não vá ter. Mas ela tem o risco de ter uma infecção de pulmão porque ela está entubada? Sim. Então, o risco de infecção dela está evidenciado também pela presença de um tubo. Eu também vou ter que ter um cuidado para isso, senão ela vai desenvolver infecção pulmonar porque ela está utilizando o tubo. Essa paciente tem risco de aspirar? Tem. Então, eu também vou ter que prevenir a aspiração. Não é um problema que está presente agora, mas se ela aspirar, essa aspiração pode ser a causa de morte dela? Pode. Então, a necessidade, ela também ameaça a sua vida. E ela é um diagnóstico de risco. Por isso que eu estou te dizendo que todas as necessidades de saúde, elas têm que ser identificadas e eu tenho que fazer uma intervenção para essa necessidade de saúde. Porque senão o paciente vai desenvolver aquele problema se ele for um diagnóstico potencial, um diagnóstico de risco. E se ele for um diagnóstico já presente como integridade tissular prejudicada, ele vai piorar o problema. Te esclarece? Esclarece? Sim, sim. Então, beleza. Passado, então, essa segunda etapa, a gente vai para a terceira etapa. Na terceira etapa é chamada de resultado esperado. Então, o que a gente faz na etapa de resultado esperado? Para aqueles problemas que foram identificados, a gente espera que algo aconteça. E além de esperar que algo aconteça, a gente também faz o planejamento das ações que vão fazer com que o resultado que eu apresentei, ele venha, né? Que ele surja. Então, nessa etapa de resultado esperado, a gente vai fazer a determinação de qual que é a resposta que eu quero que o paciente alcance, né? Então, o que eu quero que, né, o paciente responda frente àqueles problemas que foram identificados e para esses problemas que foram identificados, que tipo de ações nós vamos realizar. Então, quando eu faço o planejamento, eu estabeleço as prioridades, que são as necessidades que ameaçam a vida, para eu atender primeiro. Depois eu apresento qual o resultado que eu quero alcançar e depois eu faço o planejamento das ações que vão me permitir alcançar o resultado. Então, para aquele resultado lá da integridade tissular prejudicada, o que eu quero para esse diagnóstico? Eu quero que a paciente restabeleça a integridade tissular.
Para o problema que eu levantei de integridade tissular prejudicado, qual que é o resultado que eu quero alcançar? Que a paciente restabeleça a integridade tissular. Em quanto tempo? Eu vou colocar o tempo. Como ela é uma paciente grande queimada, as queimaduras são de 3º grau, é profundo, eu vou aprazar por um tempo maior, né? Então, a paciente restabelecerá a integridade tissular em 30 dias, em 45 dias, em 90 dias. Eu vou fazer a avaliação do período que eu quero que isso aconteça. Depois que eu falei o que eu quero que aconteça, que pode ser um resultado a longo prazo ou a curto prazo, a gente vai planejar as ações. Então, que tipo de ações que eu vou planejar para aquela paciente? Os curativos diários da lesão, os desbridamentos, né? Essas escarotomias que foram realizadas para permitir a expansibilidade, né, da estrutura, como do abdômen, do órgão. Tudo isso são ações que são importantes para serem executadas. Essas ações vão ser implementadas e elas vão gerar um resultado. Esse resultado ele vai ser importante, principalmente na fase de avaliação. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, um outro exemplo que não tem a ver com queimadura. Então, coloquei um paciente do sexo masculino, de 56 anos, casado, católico praticante, e esse paciente ele está internado para tratar um tumor no intestino e ele usa um acesso venoso periférico e está fazendo quimioterapia. Então, o diagnóstico que eu fiz para ele, risco de infecção evidenciado por dispositivo invasivo, que é o acesso venoso periférico, e tratamento quimioterápico. O que se espera para esse paciente? Em quanto tempo? Isso é o resultado esperado. Então, o que eu espero para esse paciente? Que o paciente não apresente infecção enquanto permanecer internado nessa instituição. Então, eu não quero que esse paciente desenvolva um quadro infeccioso. Quais são os fatores de risco para ele desenvolver infecção? O dispositivo invasivo, que é o acesso venoso, e o tratamento quimioterápico. Esses são os fatores de risco. Então, qual que é o meu desafio? Manter o dispositivo dele, o acesso venoso periférico e a terapia, né, a quimioterapia, com o menor risco de infecção possível. Isso é meu desafio. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher ações que são ações necessárias, que têm bom nível de risco, eu posso utilizar também sistemas de classificação para eu poder evitar o risco de infecção nesse paciente. Então, vou selecionar várias ações que eu posso implementá-las e que essas ações implementadas, a gente conseguisse prevenir a ocorrência de infecção. O que vocês acham? Dá para entender? Então, aqui é aquela discussão que eu fiz com vocês, né? Então, para a integridade tissular prejudicada, o que eu espero para essa paciente? Em quanto tempo que eu espero? Aí eu vou utilizar a prática baseada em evidência para poder utilizar os melhores cuidados para conseguir fazer com que essa paciente alcance esse resultado, né? E aí a gente vai ter isso, que a enxertia para esses pacientes que têm destruição, né, parcial ou total, vai ser o tratamento adequado. Além da enxertia, que essa paciente precisa de desbridar o quanto antes ela desbridar, a gente consegue remover, né, reduzir a mortalidade dela, né, em grande parte. Então, isso é a prática baseada em evidência, né? Tá claro aqui falando qual que é o tratamento para essa paciente? Desbridar e enxertar. Então, isso já é bem definido, né? É na seleção de ações. E se eu vou fazer curativo? Tá claro também. O que eu vou fazer de curativo? Vou usar curativo à base de prata. Então, como ela é muito queimada, vou usar pomada. Qual pomada? Sulfadiazina de prata. Então, é a intervenção adequada para esse paciente na hora que eu for selecionar. Aí, no contexto geral, o que a gente teria de cuidados para essa paciente? Desbridamento, né, que é essa abordagem cirúrgica, os curativos tópicos, cuidar da nutrição dela, manter os desbridamentos sequenciais, que são aqueles que a gente não vai conseguir desbridar, né, retirar esse tecido necrosado todo de uma vez. E depois, quando tiver possibilidade, né, se ela sobreviver, a gente vai mandar para enxertia. Então, ela vai ter que fazer enxertia cutânea para a gente conseguir, né, restabelecer essa integridade tissular. Ela não vai cicatrizar, né, por segunda intenção, não tem jeito. Depois que eu planejei todas essas ações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as ações que eu planejei e vou colocá-las em prática. Então, o que significa a quarta etapa do processo de enfermagem? É implementar, ou ela também é chamada de prescrição de enfermagem. Então, eu vou pegar as ações que eu planejei, as ações que eram antes, né, apenas um pensamento, e vou colocá-las em
prática, eu vou executá-las. Então, eu vou fazer com que o que antes era apenas um planejamento, um pensamento, se torne uma realidade, um processo de cuidado. Tem que ser ações prescritas, né, para a gente alcançar esse resultado que eu me propus, que é fazer a cicatrização dessa paciente. Então, o cuidado de enfermagem fornecido, ele que vai fazer com que o resultado ele seja alcançado. E aí a ação ela vai ter que estar sempre, né, centrada em efetividade, em ações que vão gerar resultado para essa paciente, né, para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente se propôs. Quando a gente for prescrever, o que a gente vai se atentar para prescrever? No fator relacionado, nas características definidoras que a gente identificou na elaboração do diagnóstico de enfermagem, ou então os fatores de risco, né? Se for um diagnóstico de risco. Qual que é a finalidade que a gente tem na hora que a gente está prescrevendo? Reverter o fator etiológico, né, associado ao diagnóstico e solucionar o sinal e sintoma. Então, toda vez que a gente está prescrevendo, a gente está se atentando para isso, né? Eu quero reverter a causa e quero também solucionar os sinais e sintomas que eu apresentei como característica definidora. Ok? O que vocês acham? Dá para entender? Dá sim. Dá para entender. Dá para entender. Tá? Só Dá. perdi algumas partes aqui porque o Wi-Fi caiu aqui, mas Oi? eu já recuperei aqui. Tá dando para Eu perdi entender. algumas partes. Eu perdi algumas partes que o Wi-Fi caiu, mas eu já li aqui já. Então, toda vez que a gente for prescrever, o cuidado, ele tem que ser um cuidado, né, completo, um cuidado bem redigido, e esse cuidado, ele tem que causar impacto na assistência, e tem que despertar o interesse da equipe também em ter esse cuidado, em realizar. Então, quando vocês forem prescrever, o cuidado tem que ser o mais completo possível. Não pode ser um cuidado, por exemplo, realizar banho. Qual banho que é para realizar? O banho é para realizar de quanto em quanto tempo? Tem alguma informação importante nesse banho? Qual sabonete vai utilizar, né? O que mais vai fazer nesse banho? Então, o cuidado, ele sempre tem que ser um cuidado efetivo, né? Então, tem banho tradicional e tem banho a seco. Que tipo de banho que vai realizar? Né? O sabonete vai ser um antisséptico ou vai ser um sabão comum? Então, o cuidado tem que ser um cuidado completo, bem redigido, né? Que cause impacto na assistência que o paciente recebe. O foco da enfermagem, então, eu falei, não pode ser só nas necessidades biológicas, tem que ser em todas as necessidades de saúde, né? Para o cuidado ele ser integral. Na hora de fazer a elaboração da prescrição, o que vocês vão ter que observar? Toda a ação a ser realizada, ela tem que estar com o verbo no infinitivo. Então, se vocês querem realizar banho, então vocês vão colocar realizar banho. O verbo é qual? Realizar, ele está no infinitivo, tá? A minha menina também, eu tô vendo a criança que apareceu aqui, Belinha, fala assim, deixa eu falar oi pros seus alunos também. Eu falo assim, não vai falar oi pra eles, não. Ela fica querendo aparecer também. Assim, deixa eu falar oi pra eles, eu queria conhecer seus alunos. Então, a ação a ser realizada, o verbo vai estar no infinitivo. Então, deixa ela dar um oi. Não é? Dá aparecer assim, oi, gente. Conter uma frase descritiva, o que é para realizar, como é para realizar, quando, com que frequência, por quanto tempo, né? Para a prescrição ela ficar completa. Quem deve realizar o cuidado técnico de enfermagem, o enfermeiro, outros membros da equipe multiprofissional, como o médico, o fisioterapeuta, o técnico do raio-x. Então, tem ações que a gente vai prescrever que é para a equipe inteira, como, por exemplo, manter a grade do leito elevada. Quem vai fazer isso? Todo mundo que manipula o paciente, porque senão o paciente vai cair, né? Então, tem ações que são para a equipe inteira de saúde que a gente vai prescrever. E aí, quem for o responsável pela elaboração da prescrição, ele vai colocar a assinatura dele, né? Como foi ele o responsável por elaborar aquela prescrição. Então, tem que ter uma relação na prescrição. Para cada diagnóstico identificado, a gente tem que apresentar um resultado esperado e a gente tem que apresentar as prescrições de cuidado, né, para esse resultado que eu quero alcançar. Lembrando que eu tenho um diagnóstico, um resultado esperado para esse diagnóstico e várias prescrições, né? Então, eu vou prescrever quantas ações forem necessárias para alcançar aquele resultado.
Aqui é o cuidado, né? As causas do cuidado não efetivo, né? Então, é nitidamente já identificado falta de reconhecimento, né? Falta exata da noção de gravidade da doença, prescrição da ação tardia ou então inapropriada e o manejo inadequado dos pacientes, né? E as causas, por que gera esses cuidados não efetivos? Por avaliação inadequada, né? Falta de conhecimento em termos de avaliação, né? Falta de entendimento sobre o processo mesmo, né? Do adoecimento desse indivíduo. A gente pode fazer isso, né, um cuidado bem prescrito, então a gente tem que analisar os fatos, né, e os achados clínicos, a gente tem que aplicar os padrões de evidência, né, então trabalhar só com ações com alto nível de evidência, ter discernimento, buscar informações científicas, né, através de artigos, de protocolos, de guidelines, né, importantes, fazer a apresentação do nosso pensamento crítico acerca dos problemas que foram identificados, prever as reações humanas, igual a gente fez com o acesso venoso, a gente fez com, né, os catéteres, e transformar o conhecimento em prática, né? Então a gente transforma, a gente vai lá, avalia, identifica e transforma o nosso saber em uma ação que vai transformar também a condição daquele indivíduo. E aí a gente passa para a última etapa, que na última etapa a gente chama de avaliação. Apesar dela ser a última etapa, ela não finaliza o processo de enfermagem, ela apenas reinicia o processo. Então, para eu avaliar, eu tenho que investigar de novo. Quando eu investigo, eu reinicio o processo. Tá? Então, a gente fala que a avaliação é a ação de acompanhar as respostas que os pacientes ofereceram aos cuidados que foram prescritos e implementados. Eu posso fazer, né, essa avaliação através da, né, posso avaliar esse resultado através da avaliação direta do paciente ou também através de uma observação no prontuário, através da análise de um exame. Então, a gente tem várias formas de avaliar, né, as respostas que o paciente nos apresentou, tá? Então, quando eu chego na avaliação, eu reinicio o processo de enfermagem, porque eu tenho que reavaliar o paciente. Quando eu reavalio o paciente, eu faço uma nova investigação. Então, eu inicio novamente o processo. E eu vou me perguntar quais as respostas que foram adequadas, quais as respostas que foram inadequadas, tinha alguma necessidade de saúde que eu não consegui identificar. Dessa identificação, tinha fator relacionado que eu não consegui, né, fazê-lo da melhor forma possível, alguma característica definidora ou fator de risco que eu não abordei, né, que isso tudo pode ser o fator que contribuiu para que a gente não conseguisse alcançar a resposta. Outra questão também é o processo. Eu posso prescrever uma mudança de decúbito, mas se ela for realizada inadequada ou se ela não for realizada, ela vai gerar o mesmo resultado? Não, né? Então o processo ele vai ser importante para a gente também, né? Se ele foi executado da forma com que ele foi planejado, né? Sempre na área da saúde, quando a gente falar de avaliação, a gente vai fazer isso, né? Que é avaliar a estrutura, o processo e o resultado, né? Para a gente ver qual que foi a resposta que foi adotada. Se a estrutura ela é adequada, que é os recursos humanos, recursos materiais, se o processo é bem desenhado, o resultado ele vai ser satisfatório. Então, vocês falaram da lesão por pressão. Então, qual que é a minha estrutura para prevenção de lesão por pressão? Mudança de decúbito, controle da altura da cabeceira, a utilização, né, de coberturas que previnem a formação de lesão por pressão, a utilização de coxins. Na mudança de decúbito, a angulação da lateralização a 30 graus, a cabeceira mantida a 30 graus também. Aí eu vou pensar, isso é minha estrutura para prevenir lesão por pressão, manejo da umidade, né, nos pacientes incontinentes. Agora, qual que é o meu processo? É prescrever a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, é orientar o calcânio flutuar. Depois eu vou para o resultado. Se tudo que eu prescrevi, se minha estrutura foi adequada, os insumos adequados, a quantidade de pessoal adequado e o processo foi implementado adequadamente, qual que é o resultado que a gente vai ter? Uma baixa incidência de lesão por pressão. Então, a gente vai alcançar o resultado que a gente gostaria? Sim.
Então, nessa etapa de avaliação, a gente vai ver quais são os erros e quais são os acertos, né? E a gente responde a essas perguntas. O paciente progrediu em termos do resultado esperado? O que eu esperava que o paciente respondesse, ele respondeu? O problema foi minimizado, foi sanado, né? O que aconteceu com aquele diagnóstico de enfermagem? O paciente apresenta novas necessidades de saúde? A minha prescrição precisa de ser revista? Eu tenho que refazer? Eu tenho que mudar alguma coisa? Essas perguntas que eu tenho que responder. Aqui eu deixei um resuminho do processo, tá vendo? Aline, Oi. a Júlia fez uma pergunta para você lá no grupo. Eu vou lá olhar daqui a pouquinho, tá? Eu vou finalizar aqui, a gente vai ter que entrar de novo. Aí eu olho lá as perguntas do chat e respondo todas lá, tá? No grupo que você fala é qual grupo? É aqui no chat? Daqui. Ah, tá. É aqui. Eu vou olhar lá, porque eu não deixei a tela aberta não, porque senão fica aparecendo muita coisa lá e aí aqui a tela fica confusa para poder ver, tá? Eu já vou lá. Então, a anamnese, exame físico e interpretação de exames complementares, que vai ser a primeira etapa. Aí eu vou fazer a análise criteriosa e vou identificar os sinais e sintomas, né? Ou as evidências de necessidade de saúde. Eu vou nomear essas evidências com os títulos de diagnósticos de enfermagem a partir dessa interpretação clínica que eu fizer. Tá? Usando o pensamento crítico, igual a gente fez com a gasometria, com aquelas lesões que o paciente tinha. Para esses diagnósticos que eu utilizar para nomear essas evidências clínicas, a gente vai falar qual que é o resultado que eu quero alcançar e quais as ações que eu vou utilizar. Depois eu vou pegar as ações que eu levantei aqui no planejamento e vou transformá-las em prescrição. Essa prescrição vai ser executada e aí o paciente vai me responder e eu vou avaliar qual que é a resposta que ele me deu. Se é a cicatrização, se é a melhora da troca de gases, o que que eu tenho ali de resposta fornecida por esse paciente. Nesse quadrinho aqui, eu deixei a da Álvaro Lefreve. Ela fala sobre a comparação do processo de enfermagem com o método de resolução dos problemas. Então, primeiro eu encontro o problema, depois eu analiso os dados, depois eu elaboro um plano de ação, depois eu coloco o plano de ação em ação, depois eu avalio os resultados. Então, ela faz um comparativo entre o processo de enfermagem e um método de solução de problemas. As habilidades que são necessárias para a gente aplicar o processo de enfermagem, que é o pensamento crítico, o raciocínio clínico, o conhecimento, né, de fisiologia, anatomia, né, que são aqueles conhecimentos que a gente vai utilizar nesse processo de coleta de dados, de análise dos dados. Aqui é um pouquinho sobre como que a gente implementa na prática o profissional de enfermagem, a gente discutiu um pouco na aula anterior, né, e o que vai ser importante para a gente aqui. Tá? Então, sensibilização da equipe, nivelar o conhecimento, trabalhar com estudo de caso, a gente trabalhar com cada etapa gradualmente. Então, primeiro a gente faz a investigação, depois a gente coloca o diagnóstico em prática, depois resultado, depois prescrição, depois avalia. Então, ser uma implantação gradual. Conhecer a unidade, o setor, a instituição que a gente for implementar, né, para a gente ter noção de que tipo de atendimento que nós estamos tratando e levantar o mapeamento de diagnósticos de enfermagem, porque a gente meio que já conhece os pacientes antes de atendê-lo. Então, mapear os diagnósticos é a gente pegar uma clientela, analisá-la no decorrer de um período e levantar quais foram os principais diagnósticos que esses pacientes eles apresentaram. Ok? Agora, gente, nós vamos entrar de novo lá para poder tirar as dúvidas de vocês, ouvir um pouquinho vocês, o que vocês têm, né, de dúvida, o que vocês absorveram aí desse conteúdo de hoje, tá bom? Estão ouvindo? Sim. Então, vamos entrar de novo na última vez para a gente fazer o fechamento desse encontro. Tudo bem? Ok. Isso.
Gente, Oi. oi, vamos entrar de novo lá ou vocês acham que vai dar para continuar nesse? Não dá não, né? Falta muito tempo? Não, aqui já deu como esgotado já. Então é melhor entrar de novo. Peraí, rapidinho, então.